Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos concluir o estudo dos recursos repetitivos. Mais precisamente nós vamos ver as consequências da publicação do acórdão paradigma quando do julgamento nos tribunais superiores, seja o STF em caso de recurso extraordinário, seja o STJ no caso de recurso especial, o julgamento do recurso repetitivo, dos recursos representativos da controvérsia. Como os senhores sabem, nós estamos nesse módulo tratando dos processos nos tribunais, estamos vendo o tópico dos recursos, já passamos a etapa da teoria geral dos recursos, já vencemos também a análise de diversos recursos em espécie, como a apelação, o agravo de instrumento, o agravo interno, os embargos de declaração, o recurso ordinário constitucional, o recurso extraordinário, o recurso especial e agora a técnica de julgamento de recursos repetitivos será também concluída. Vamos então ao estudo da publicação do acórdão paradigma, como consta do artigo 1040. Percebam que o 1040 prevê que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o que deve acontecer com os processos suspensos? É isso que nós veremos. Quais são as consequências da definição da tese jurídica no recurso repetitivo perante o Tribunal Superior? O que vai acontecer com os demais processos pendentes e aguardando esta solução? É justamente isso que nós veremos. No inciso 1º do 1040 tem a previsão de que o presidente ou o vice-presidente do tribunal local, tribunal de origem, TJ ou TRF, negará seguimento aos recursos especiais ou recursos extraordinários que foram sobrestados na origem. Isso se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do Tribunal Superior. Então percebam, se o acórdão recorrido pelo RESP/RE em análise, não estamos falando daquele lá no Tribunal Superior que já subiu, já foi julgado. Nós vimos que quando nós temos a afetação de recursos repetitivos, os procedimentos são suspensos. Todos os demais processos são suspensos. Pode ser que tenha sido suspenso o processo no qual já tenha sido interposto RESP e RE. Outro RESP em outro RE em outro processo. E aí o que fazer? Se a decisão do acórdão recorrido, que esse RESP ou RE visa impugnar, estiver no mesmo sentido da tese fixada pelo Tribunal Superior no recurso repetitivo, a consequência será negativa de seguimento. Será negado seguimento pelo presidente ou vice-presidente do tribunal local. Na verdade, o que nós temos aqui não é um juízo de admissibilidade dos requisitos de admissibilidade do recurso. Em si, o que nós temos aqui é um julgamento de mérito. Nessa hipótese do 1040, inciso 1º, o que nós temos, em verdade, é uma delegação de competência dos tribunais superiores para julgamento de mérito de RESP e RE, quando anteriormente já tiver definição de tese pelos tribunais superiores. E óbvio, nos casos em que o acórdão recorrido, o acórdão do tribunal local, estiver em consonância com a tese fixada. Eu gostaria de lembrar aos senhores que nós vimos aqui em outras oportunidades, em outros vídeos sobre essa temática, o que prevê o artigo 1030. O artigo 1030 prevê que, recebida a petição do recurso, o recurso especial e extraordinário ele é interposto no tribunal local, como nós vimos, a secretaria vai providenciar a intimação do recorrido para as contras-razões e, após os autos serão concluídos, ao presidente ou vice-presidente do tribunal, e ele adotará uma das providências do 1030. São várias hipóteses, como nós vimos. Mas no inciso 1º do 1030, nós temos a negativa de seguimento. O presidente ou vice-presidente do tribunal vai negar seguimento. E dentre as hipóteses, vamos pular a linha A, que nós já estudamos para não deixar extenso, o que nos importa aqui é a linha B. Ele vai negar seguimento a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade. O acórdão do tribunal local está em conformidade com o entendimento do STF ou do STJ, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos.
Vejam como é que o 1030, inciso 1º, a linha B, é no mesmo sentido justamente do 1040, inciso 1º. Como nós vimos lá do 1030, inciso, as hipóteses do 1030, aqui nos importa o inciso 1º, a linha B, dessa decisão de negativa de segmento, cabe agravo interno. O parágrafo 2º do 1030 prevê que da decisão proferida com fundamento nos incisos 1 e 3, aqui nos importa o inciso 1º, caberá agravo interno, nos termos do artigo 1021. Então, para concluir, 1040, inciso 1º, se o acórdão recorrido no tribunal local coincidir com a orientação do Tribunal Superior, a consequência será a negativa de segmento no tribunal local do RESP e do RE que havia sido sobrestado, e dessa decisão cabe agravo interno para o órgão especial ou tribunal pleno do respectivo tribunal local. Ok? Está vista, então, o inciso 1º do artigo 1040 do CPC. No inciso 2º, nós temos a previsão de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido na origem reexaminará o processo de competência originária, se for o caso, a remessa necessária, se for o caso, ou o recurso anteriormente julgado, quando se o acórdão recorrido contrariar a orientação do Tribunal Superior. Então é muito importante perceber que no inciso 1º que nós vimos a negativa de segmento, foi porque o acórdão recorrido estava coincidente no mesmo sentido da tese fixada no Tribunal Superior. Agora, no inciso 2º, o que nós estamos vendo é que o acórdão recorrido no tribunal local contraria a tese fixada no Tribunal Superior. E aí, qual é a consequência? Sobe para o Tribunal Superior aplicar a tese? Não, o que nós queremos justamente na técnica de recurso repetitivo é evitar que o processo suba desnecessariamente aos tribunais superiores. Tem que subir quando for necessário. Então, nessa hipótese, a solução intermediária que se encontrou foi que se devolva ao órgão que prolatou o acórdão recorrido para que seja exercido um juízo de retratação, efeito regressivo. É isso que significa esse reexaminará aqui. Ó. O órgão colegiado que proferiu o acórdão recorrido vai reexaminar para fins de adaptação, portanto, à tese. E aí, veja, ele pode, ao reexaminar, adaptar o acórdão recorrido no sentido da tese fixada pelo Tribunal Superior, ou ele pode manter o acórdão recorrido. E aí, o 1041 vai justamente tratar disso. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, aí o recurso especial ou recurso extraordinário que já tinha sido interposto será remetido ao respectivo Tribunal Superior na forma do artigo 1036, parágrafo 1º. Muito provavelmente ali o Tribunal Superior vai reafirmar sua tese proferida em recurso repetitivo. E na hipótese em que seja realizado o juízo de retratação, com a alteração do acórdão divergente, se adaptando, portanto, ao entendimento do recurso repetitivo, o tribunal de origem, se for o caso, decidirá as demais questões que não tenham sido decididas, cujo enfrentamento se tornou necessário em decorrência da alteração. Ok? E no parágrafo 2º temos a seguinte previsão. Quando ocorrer a hipótese do inciso 2º do caput do artigo 1040, que é justamente essa que nós estamos vendo aqui, ó, a contrariedade do acórdão do tribunal local com a decisão, com a tese fixada no recurso repetitivo e a consequente oportunização do juízo de retratação, vejam aí o que o parágrafo 2º prevê. E o recurso versar sobre outras questões, caberá ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, tribunal local, depois do reexame pelo órgão de origem, e independentemente de ratificação do recurso, não precisa ratificar, sendo positivo o juízo de admissibilidade, determinar a remessa do recurso ao Tribunal Superior competente para julgamento das demais questões.
era o que o parágrafo 1º já tinha dito. Se tiver as demais questões, será analisada pelo tribunal local ou submetida ao Tribunal Superior, conforme o caso. Ok? Essas as hipóteses do inciso 2º do artigo 1040, após a publicação do acórdão paradigma. No inciso 3º, nós temos a previsão de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, os processos suspensos em 1º e 2º graus de jurisdição, quer dizer, nos incisos 1º e 2º, nós temos hipóteses nas quais o tribunal local já proferiu acórdão. No inciso 1º, o acórdão recorrido por RESP e IRE está coincidente com a tese do Tribunal Superior. No inciso 2º, o acórdão recorrido está divergente. E aí vai exercer juízo de retratação. No inciso 3º do 1040, nós não temos acórdão recorrido. Nós não temos ainda acórdão proferido pelo tribunal local. É pouco importa. Não vai estar nem em consonância nem em dissonância. Os processos estão no 1º grau de jurisdição, nem realizou a primeira audiência ainda, ou está em vias de proferir sentença, ou você acabou de interpor uma apelação, está no tribunal intermediário, está com o relator no 2º grau. O que fazer? Inciso 3º. Os processos sobre estados suspensos em 1º e 2º grau retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo Tribunal Superior. Vai retirar a suspensão, o processo vai voltar a correr para quê? Para que o julgamento se dê nos moldes e adaptados, portanto, à tese fixada. Lembrem-se que no inciso 1º e 2º já teve acórdão proferido pelo tribunal local. No inciso 3º é onde fica mais clara essa ideia de vinculação. Como nós vimos, os recursos repetitivos, seja RESP, seja RE, são um daqueles pronunciamentos judiciais vinculatórios. 927. Os juízes e os tribunais observarão, no sentido coercitivo, os acórdãos proferidos em IAC, incidente de ação de competência, ou IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas. Esse caso não nos interessa nesse momento. O que nos interessa é na parte final. Os juízes e os tribunais observarão os acórdãos proferidos em julgamento de recurso extraordinário e recurso especial repetitivo. E aí, nós temos a previsão ainda do parágrafo 5º, inciso 2º, do artigo 988, vou subir aqui para mostrar para vocês, a respeito do cabimento de reclamação. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público. Nós temos as hipóteses nos incisos. Na redação originária, o descumprimento de recurso repetitivo estava previsto no inciso 4º, que foi alterado pela Lei 13.256 de 2016 e não manteve no inciso 4º a inobservância às decisões de recurso repetitivo. Deixou o IRDR e deixou o IAC. Mas o parágrafo 5º, no inciso 2º, prevê, atenção, aqui nós deveremos fazer uma leitura a contrário senso. Quer ver? Vejam bem. É inadmissível a reclamação. Nós teremos aqui um módulo só para tratar de reclamação, tá? Aqui é apenas uma relação. É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Vejam, não é que é inadmissível a reclamação. É inadmissível a reclamação para garantir a observância do acórdão proferido em RE ou RESP repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Quer dizer, uma leitura a contrário senso. Quando esgotadas as instâncias ordinárias, cabe reclamação para assegurar o cumprimento de acórdão proferido na sistemática de recursos repetitivos. A lei está tentando, o código está tentando te impedir de ir parar no STF ou no STJ quando você pode resolver a questão no âmbito do tribunal local, essencialmente pelo agravo interno, como nós já mencionamos aqui em diversas oportunidades. Ok? Sendo cabível, então, agravo interno no âmbito do tribunal local, você deve interpor o agravo interno. Não sendo cabível,
esgotadas as instâncias ordinárias, como nós vimos, é inclusive um requisito de admissibilidade específico dos recursos extraordinários de lato sensu, artigo 102, inciso 3º, artigo 105, inciso 3º. Ok? Bom, dando continuidade, nós veremos o que está previsto no inciso 4º do artigo 1040. Publicado o acórdão paradigma, se os recursos versarem sobre questão relativa à prestação de serviço público objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação por parte dos entes sujeitos à regulação da tese adotada. Então, esse é um mecanismo muito importante para fins de controle da efetividade da decisão proferida em recurso repetitivo, especialmente diante da sua natureza vinculatória. Veja que esses órgãos, entidades, pode ser que não façam parte do processo. E aí eles serão notificados, eles serão comunicados para fins de fiscalização e cumprimento do acordo. Ok? Bom, senhores, então com isso a gente conclui o estudo dos recursos repetitivos e, por via de consequência, o estudo dos recursos extraordinários e especial. No próximo vídeo, em continuidade aos recursos, nós veremos o agravo em recurso especial, a RESP, e o agravo em recurso extraordinário, o ARE. E aí vai ficar faltando falar apenas dos embargos de divergência que são cabíveis no âmbito dos tribunais superiores quando houver uma divergência interna. E a gente fecha o estudo dos recursos como um todo, então. Ok? Mas por hora é só, meus amigos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.